dois ou três perguntando, vou intercalar com uma aula semanal, tá? Que pode ser, dependendo de como a gente está estudando e se movimentando, um pouquinho maior do que 1 hora, 45 minutos, tá? E aí a gente vai também trabalhar bastante com filmes. Eu vou passar algumas outras listas, do qual eu vou explicar antes para vocês nas nossas webconferências, e aí a partir dessas listas vocês vão estudar. Já falei para vocês, se vocês tiverem qualquer dúvida, que vocês podem entrar ali no chat dúvidas aqui, ou até mesmo no próprio perguntando quando eu fizer. Vocês podem perguntar à vontade, vocês podem me dar sugestões, porque as nossas aulas de Segunda Guerra Mundial vão ser muito mais estudo, pesquisas, estudos e aprendizagem coletiva do que qualquer outro conteúdo que a professora já ministrou para vocês, tá? Outra coisa que eu vou falar, que eu talvez faça com vocês, vai ser as nossas aulas, nossos vídeos, meu vídeo, no caso, explicando para vocês. Não sei se isso é bom ou não, ou é melhor web. Então, vocês vão me dar esse feedback, né? Vocês vão me dizer, professora, a gente prefere quando a professora abre a câmera e fala conosco. Que mais que a gente vai trabalhar? A gente vai ter que ter uma leitura maior, né? E vocês vão falar o que vocês sentem em relação à Segunda Guerra, o que vocês pesquisaram, o que vocês puderam perceber. Não precisa nada trazer de nenhum lugar diferente para nossas aulas. Não adianta ficar copiando e colando, tá? Porque, na realidade, eu quero saber de vocês, e aí cada um vai ter uma ideia diferente da outra. Então, quer dizer, eu, Priscila, tenho uma concepção de Segunda Guerra que talvez a Carol não vai ter, o Matheus não vai ter, enfim, tá? A outra coisa, vocês querem que eu explique para vocês em forma de historinha, ou vocês querem que eu explique basicamente, eu posso dizer assim, historicamente, o que aconteceu sem personagem? Historinha. Eu prefiro que História toda a vida, professora. É bem mais fácil de entender. Perfeito. História com personagens, é isso? Ou história de fatos? Tipo assim, Hitler em determinado dia do ano de 1939 invadiu a Polônia e deflagrou a Segunda Guerra Mundial. Isso, assim. Em fatos. Ai, meu pai. Isso, assim, professora. Com personagens. Assim, fatos. E com personagens. No caso do Hitler, ele é um personagem, né? Então, assim... Tá. Mas assim, aí eu posso, por exemplo, colocar que o Hitler na nossa história era o Matheus? Não, daí não, porque não confunde. Não, porque confunde, porque às vezes a senhora mesmo confunde os próprios personagens. Porque muitas vezes a pessoa que veio na minha web anterior, ela não tá aqui, entendeu? Daí eu fiz com fatos, até porque em sala de aula fica mais fácil para entender, só que assim fica meio complicado. Tá, tudo bem então. Já dei um spoiler, né? Você já sabe que a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Polônia pelos nazistas em 1939. Isso vai ser importantíssimo saber por quê. Por quê? Porque nós temos um corredor chamado Corredor Polonês, né? E esse corredor polonês para o nosso amigo Hitler, que não era bobo nem nada, vai ser de suma importância. E aí a gente vai trabalhar com outras questões, que são os guetos, tá? Então, por isso que a professora trabalha muito a questão do pianista, porque o pianista vai estar nesses guetos. E aí a história do gueto vai ser a história depois dos campos de trabalho e depois dos campos de extermínio, porque uma coisa não é igual à outra, tá? Só para vocês terem ideia, nós tivemos campos de concentração, não de origem
ligada a nazismo, mas a ideia que o nazismo colocou que era de exterminar a pessoa depois no Brasil. Tá? Então, teve gente que confinou pessoas em um determinado lugar e esse lugar virou um campo de trabalho. Dado um momento, essas pessoas precisavam ser eliminadas, elas vão ser transformadas em massas de concentração e essa concentração vão ser mortas. Mas isso no Brasil, tá? Até saiu várias reportagens sobre isso. E quase na mesma época. Oi. Eu vi um negócio que se chamava Holocausto Brasileiro. É isso aí. É exatamente isso. E também tinha uma ligação, tá, com pessoas que tinham uma situação ligada a desequilíbrio emocional, tá? Que eram pessoas ligadas esqueci, sanatórios, tá? Então as pessoas também tinham, muitas vezes, a morte dessa maneira. Iam para um lugar e esse lugar era onde que elas nem retornavam. Tá? Então, essas questões que a gente também pode estar meio que juntando, tá? Mas, assim, a princípio, a gente vai trabalhar com o início da Segunda Guerra Mundial a partir das ideias do que eu acabei de dizer para vocês, que é o spoiler maior, que é a questão ali da invasão da Polônia. Então, o nosso amigo pianista, ele era um judeu polonês. A nossa amiga Anne Frank, que vocês viram a professora falar, né, fazer a leitura, ela era holandesa. Tá? Então, assim, não quer dizer que o extermínio dos judeus aconteceu só na Alemanha. Tá? Então, isso tudo a gente vai ter que fazer umas pontuações. Fala, Rafa. Oi. Aquela campanha que teve na França em 1940, teve alguma coisa a ver com a Segunda Guerra? Campanha do quê? Com vários países reunidos, alguma coisa assim que eu vi num livro. Sim. Por que acontece? Muitos países não tinham ou não queriam ter a ideia de o que acontecia dentro desses guetos, inicialmente, nos campos de trabalhos que o Hitler começou a fazer a partir de 1930 e até menos antes que 1939. Então, depois eles começam a perceber que alguma coisa estava errada, mas todos esses detalhes do que aconteceu, tá? Inclusive com a questão da própria igreja meio que não observando algumas questões ligadas a isso, eu também vou falar, tá? Certo? Então, por hoje era isso. Eu não expliquei muito o assunto. Eu só informei como é que vai ser os nossos próximos passos, tá? Se vocês tiverem dificuldades, vocês podem entrar em contato com a prof, tá? E tirar essas dificuldades antes da gente começar o conteúdo novo. Oi, Rafa. Não, sou eu, a Rayane. Não sou eu, meu não. bem. É que eu consegui marcar como presença, só que a Raíssa não tá conseguindo marcar como presença. Por quê? Ela tá com o mesmo e-mail que o seu? Não, ela tá com o e-mail dela. Tá, vamos ver o que... Ô, Rai, dá uma olhada, porque eu também não tava conseguindo entrar porque eu tava com o meu e-mail pessoal, não com o da escola. Vê se o dela tá com o e-mail da escola. Não, tá com o e-mail da escola sim. Eu não sei. É que aqui aparece o teu nome e aí depois aparece a Júlia só. Mas aí não tem problema, vai ficar aberto. Qualquer coisa, você vai tentando, pede para ela entrar e sair da plataforma e colocar a presença dela, tá? Ou qualquer coisa, eu coloco como presente lá na hora de devolver para vocês, tá certo? Tá bom, pode ser. Pode ser? Então tá. Então tá, meus bens. Fiquem bem. 3 semanas sem mim, né? Que triste.
Não estou gostando. Ué, por que 3? Se são só do dia 27 ao dia 7? Tá, mas aí semana que vem dá 2. Onde é que Do dá pra marcar 27 ao dia presença? Agora 7, que eu são tô 10 dias. Sim, aí dia 6 teria aula de novo. Tá. Aí só vamos ver daqui, só dia 13. Ah, é verdade. Onde é que dá pra marcar presença? Que só agora eu tô sabendo disso. Peraí, vamos colar aqui. Pronto, colei. Aí, vocês vão entrar. Se vocês não conseguirem por aqui, vocês entram lá no Classroom. Aí tá escrito assim, ó. Quer ver que eu deixei para vocês? Preencher na hora da sua aula. Então tá do lado lista de chamada e do outro horários da aula de história. Então toda semana que nós vamos ter web, a professora vai colocar a lista novamente e vai colocar o horário novamente. Mas geralmente na segunda-feira eu aviso para vocês. E como vai ser semanal, vocês não vai ter, não vai, a gente nem vai chegar a sentir saudade demais, assim, sabe? Porque a gente vai estar tão ligados, eu espero, né? Que vocês voltem assim, bombando minha plataforma, que vocês já saibam que quinta-feira nós vamos ter aula. E pronto, tá? E aí, se vocês quiserem também, professora, eu li sobre isso e ficou uma dúvida. Eu posso falar a minha pergunta? Pode e deve, porque, como eu disse, não é para sair das nossas webs com dúvida. Se saiu com dúvida, pergunta de novo, tá? Porque a professora vai lá e responde várias vezes, certo? E se eu não souber, porque o professor não sabe tudo nessa vida, eu vou correr atrás, tá bom? Digam tchau para mim, por favor, então, se vocês querem ir embora. Tchau, professora linda do meu coração. Se cuidem, não saiam de casa. Se sair, coloquem máscara, usem álcool gel, ó. E cuidem das pessoas que vocês amam, para também não ficar saindo demais, tá bom? Tá, tchau, professora. Tchau, gente! Tchau, professora. Tchau pra vocês aí. E aí, prof? Oi, vou só interromper a gravação.